A oficina de João era um templo de graxa e honestidade. Ele amava o cheiro de óleo queimado e a complexidade dos motores. Sua vida era simples, mas digna. Ele era o melhor mecânico da cidade, um artista que podia ressuscitar qualquer máquina. Sua única ambição era manter a oficina que seu pai havia construído, um legado de trabalho duro e integridade. As paredes eram cobertas de ferramentas antigas, cada uma com uma história. O som constante de martelos e motores era como música para ele. João acreditava que um motor bem ajustado era como um coração sincero. Precisava funcionar com ritmo e verdade. E em cada reparo, ele via um pouco do próprio destino sendo moldado pela graxa e pela paciência, até que ela chegou. O ronco do motor importado anunciou sua chegada antes mesmo que a poeira baixasse. João levantou o olhar e, por um instante, o tempo pareceu parar. Naquele portal manchado de ferrugem, entrava uma mulher que carregava o luxo no olhar e o desprezo no sorriso. E com ela, vinha a tempestade que mudaria para sempre a vida do mecânico. Sofia Fontoura, a filha mimada do magnata das concessionárias, entrou na oficina como um furacão de grife e arrogância. Seu carro de luxo, um modelo esportivo raro, estava quebrado. Ela olhou para João coberto de graxa, com um misto de repulsa e fascínio. O salto alto dela afundava na poeira do chão, como se o próprio chão rejeitasse aquele tipo de riqueza. Os olhos de Sofia, por trás dos óculos escuros, cintilavam com desafio. Ela não via um homem. Via um obstáculo. E no fundo algo naquele olhar sujo de óleo a inquietava mais do que ela gostaria de admitir. Se você consertar meu carro de luxo em 24 horas, eu me caso com você, disse ela, com um sorriso de escárnio. É claro, se você for digno de se tornar meu marido. Caso contrário, você me pagará o dobro pelo conserto. As risadas ecoaram entre os funcionários, mas João permaneceu em silêncio. O desafio era absurdo, mas seus olhos brilharam com algo que misturava orgulho e curiosidade. Sofia esperava humilhar um mecânico. Mal sabia ela que estava selando o próprio destino. E João, com seu pano de graxa na mão, respondeu apenas com um olhar firme. O olhar de quem nunca foge de um desafio. João, que não era bobo, viu o desafio nos olhos dela. Ele sabia que era uma aposta, uma humilhação velada, mas ele aceitou. Ele trabalhou a noite toda, movido a café e a uma estranha mistura de raiva e atração. O carro estava pronto em 23 horas e 59 minutos. O som do motor ao ligar soou como uma vitória. O suor escorria pelo rosto de João, misturado à fuligem e ao orgulho. Ele olhou o carro reluzente como um espelho do próprio esforço. Naquele instante, percebeu que não era apenas sobre o carro, era sobre provar seu valor a um mundo que o subestimava. Sofia ficou chocada. Ela tentou recuar, mas a palavra de uma Fontoura era lei. Ela o levou para a mansão, onde seu pai, o Sr. Fontoura, dono da maior rede de concessionárias do país, o esperava. A mansão era um monumento ao excesso, com colunas de mármore e paredes que cheiravam a poder. João, ainda manchado de graxa, caminhava por aquele luxo como um estranho num outro planeta. Sofia, agora em silêncio, parecia menos arrogante e mais intrigada. Pela primeira vez, ela não tinha certeza de quem realmente comandava a situação. Fontoura olhou para João com o mesmo desprezo que a filha. Você consertou o carro, rapaz, mas casar com minha filha, isso é outra história. Você não tem nada a oferecer. A voz do magnata era fria e cortante, como metal novo. Ele via em João apenas um homem simples, indigno de seu império. O olhar de João, porém, não vacilou. Ele sabia que riqueza nenhuma comprava caráter e que o verdadeiro poder estava na palavra cumprida. João, porém, não se intimidou. Ele olhou para Fontoura e disse: Eu ofereço o que o senhor não tem, honestidade, e a sua filha me fez uma promessa, e eu sou um homem de palavra. O silêncio se fez, pesado como o ar antes da chuva. Fontoura cerrou os punhos, sentindo-se desafiado por alguém que ele acreditava inferior. Sofia, observando a cena, começou a enxergar algo diferente em João, algo que nem todo o dinheiro do pai poderia comprar. E por um breve instante, o orgulho dela cedeu espaço à curiosidade. Fontoura riu.
Palavras não pagam contas, rapaz. Eu vou comprar sua oficina e te dar um emprego de faxineiro. É o máximo que posso fazer. Sua risada ecoou pelas paredes como um trovão. Ele estava acostumado a vencer, a esmagar quem ousasse contrariá-lo. João, porém, permaneceu sereno, observando o homem que se afogava na própria arrogância. O jogo ainda não havia acabado, e João sabia disso. João sorriu, um sorriso que Fontoura não entendeu. Era o tipo de sorriso que não nasce do orgulho, mas da certeza. Seus olhos brilharam com algo que parecia antecipar o fim daquela história. Sofia percebeu o gesto e sentiu um arrepio inexplicável. Aquele mecânico escondia algo que ela ainda não conseguia decifrar. João não era apenas um mecânico. Ele era o verdadeiro dono da concessionária Fontoura. Seu pai havia sido o sócio original, mas foi traído e roubado por Fontoura. João havia passado anos na oficina, aprendendo o negócio de baixo para cima, esperando o momento certo para a vingança. Durante anos, ele construiu um império silencioso, comprando ações escondido sob um nome anônimo. Cada parafuso apertado era uma promessa de justiça. O nome Fontoura nos prédios era uma ferida que ele aprendera a suportar até o dia certo. E agora, aquele dia havia chegado. Ele tirou um envelope do bolso e o jogou na mesa. Eram os documentos da concessionária Fontoura. Eu não vou aceitar seu emprego, senhor Fontoura. Eu vou aceitar sua empresa. Eu comprei a concessionária Fontoura na Bolsa de Valores usando um nome falso. E o carro de luxo da sua filha? Ele não estava quebrado. Eu o sabotei para ter um motivo para entrar na sua vida. E a sua filha? Ela me fez uma promessa, e eu sou um homem de palavra. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Fontoura cambaleou, pálido, incapaz de responder. Sofia levou a mão à boca, entre choque e fascínio. João, agora vestido em justiça, parecia maior do que qualquer império de aço e vidro. Fontoura desabou. A vingança de João era completa. Ele havia trocado a graxa pelo terno e a humilhação pela glória. Os seguranças observavam em silêncio, incapazes de interferir. A queda do Império Fontoura começou ali, diante de todos. João não comemorou. Apenas respirou fundo como quem encerra um ciclo. A vingança tinha gosto de justiça, mas também de melancolia. Sofia, a filha mimada, olhou para João com um novo olhar. Não era mais desprezo, mas admiração. Ela havia se apaixonado pelo homem que a havia enganado. O orgulho que antes a alimentava, agora se transformava em respeito. Ela via pela primeira vez um homem que enfrentara seu mundo sem precisar se curvar. A frieza deu lugar à ternura, e o riso arrogante se desfez num sorriso verdadeiro. O amor, como um motor antigo, começava a girar lentamente. João olhou para ela e disse: "O casamento ainda está de pé, Sofia, mas desta vez não será um acordo. Será um casamento de amor. E o seu pai, ele terá um emprego na oficina. Ele precisa aprender o valor da honestidade." A voz dele soava calma, quase compassiva. Fontoura abaixou a cabeça, derrotado não por um inimigo, mas pela própria soberba. Sofia segurou a mão de João, sentindo que o destino havia finalmente colocado tudo no lugar. E naquele instante, o mecânico e a herdeira encontraram redenção no mesmo olhar. O mecânico que se tornou o dono da concessionária. A lição era clara. A verdadeira riqueza não está no que você herda, mas no que você constrói. E João havia construído um império sobre a honestidade e um casamento sobre o amor. O próximo passo seria consertar o coração de Sofia e o de seu pai, se ele fosse capaz de perdoar. A oficina voltou a ser o templo que sempre foi, mas agora iluminado pela justiça. O som dos motores parecia celebrar a vitória da integridade sobre a ganância. E João, com as mãos ainda manchadas de passado, iniciava uma nova era, onde amor e trabalho caminhavam lado a lado. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. Comente aqui embaixo que parte da história você mais gostou.